pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse programa vai ser um programa especial e um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Geralmente eu faço um bloco falando sobre a endocrinologia, algum tema relacionado a isso, e o meu convidado acaba falando nos blocos seguintes. Nesse, eu convidei a doutora Giovana, que vai estar conversando com a gente nos blocos posteriores, mas para a gente falar um assunto, além de sermos médicas, como somos mulheres, mães, eu achei que seria bem interessante a gente passar um pouco da nossa experiência para você que está em casa, para falar também um pouquinho sobre a nossa visão, como foi esse período para cada uma de nós, enfim, compartilhar é se importar. Então, a ideia é trazer um pouquinho para você de casa sobre isso, sobre o que foi interessante, o que cada uma passou, ou coisas interessantes nesse sentido que talvez para você em casa possa estar passando pela mesma coisa e aí vai acabar te ajudando de alguma forma. Então, vocês já conhecem, mas vou apresentar novamente a Giovana, dermatologista, e vamos conversar sobre essa questão da gestação especificamente. Giovana, vou perguntar para você, em relação a você no seu período gestacional, você teve algum problema de saúde? Você teve alguma coisa que precisou demandar um pouco mais de atenção? Então, em relação à saúde, a única coisa que eu tive foi alteração de tireoide. Então, eu nunca tive problema de tireoide, mas durante a gestação eu acabei tendo que fazer suplementação, né, fazer tratamento. E do demais, assim, né, assim, aquela coisa básica de gestante, mas foi um período tranquilo. Ah, não, lembrei de mais uma. Tive que repor ferro também. E B12. Isso é uma coisa muito comum, né? Que a gente, nós como médicas, a gente está acostumada já a ver essas deficiências, que geralmente é o ferro mesmo, a B12 a gente sabe que são as deficiências mais comuns aí na gestação, o ácido fólico que já acaba repondo antes, mas geralmente o obstetra já acaba orientando toda essa situação. Mas o ferro, ele acho que é o principal, né? O top one aí das deficiências na gestante, né? E quando a gente está como gestante, né? Acaba sendo um pouquinho diferente, porque eu imagino que as mulheres em casa devam compartilhar comigo dessa... Quando a gente vê as outras, a gente pensa, e às vezes até tem assim, não é possível que enjoe tanto, não é possível... Então, tem muita coisa que acaba indo por água abaixo, Sim. né? Assim, até expectativas e tudo mais. Então, acaba sendo bem... E foi tranquilo quando você sentia alguma coisa? Você teve algum sinal, algum sintoma que te fez pensar? Ou foi mais a hora que você fez o exame mesmo? Mais acompanhamento. Eu já tenho uma tendência a ter o ferro baixo, né? Não como tanta carne quanto eu deveria. E procurei uma nutricionista para fazer todo esse acompanhamento antes de engravidar. Mas aí na gestação pesou mais. Então eu tive que fazer reposição de ferro endovenosa, fazer a B12. Mas foi um período tranquilo. Assim, acho que é importante saber que se existe essa deficiência, a gente precisa repor. E da tireoide foi até uma surpresa, porque eu, né, mesmo sendo médica, não era uma coisa que a gente ficava atenta, que às vezes a pessoa durante a gestação precisa ter esse acompanhamento. Então, a única coisa assim, falei, nossa, nem... Mas enfim, tomei o remédio, ele foi bem, bem tranquilo. Vou pegar um gancho nisso que a Giovana está falando, porque é muito importante para você que está em casa. Se você já tem alteração de tireoide, o período da gestação, ele é a fase principal que você tem que realmente ficar de olho nisso. Por quê? Porque no primeiro trimestre, o bebê ainda não tem a tireoide, ele está formando a tireoide dele, ele não tem a tireoide totalmente formada. Como ele está formando essa tireoide, é a fase que, se você já tem um problema de tireoide, vai precisar de hormônio suficiente para você e para o feto. Então, como existe uma necessidade maior, uma quantidade maior desse hormônio vai ter que ser utilizada, os níveis de normalidade do exame acabam sendo um pouquinho diferentes. Então, num exame normalmente, que você está lá com um TSH normal, até 3,5, 4,5, no primeiro trimestre da gestação, esse TSH vai ter que ser menor que 2,5. Esses valores são mais baixos propositalmente, porque você vai ter que ter hormônio suficiente para você e para o bebê também. Então, isso que a Giovana falou é bastante importante. A gente sabe que existe um hipotireoidismo transitório da gestação, que é essa situação mais específica. Existe também a possibilidade de desenvolver, até na gestação, ou antes, após também, a questão de uma tireoidite, de uma inflamação, muitas vezes relacionada a uma situação autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. E no
nos 2 anos, no pós-parto, é uma fase bastante delicada, porque essa oscilação hormonal que ocorre, essa enxurrada hormonal que ocorre, muitas vezes acaba descompassando aí uma tireoide. Então, é importante você, além de estar atenta nos seus exames, você ficar muito atenta em relação ao histórico familiar, se outras pessoas da sua família têm alteração de tireoide, e estar fazendo no pré-natal esse acompanhamento de fato bem rigoroso, porque a deficiência das vitaminas é algo que chama muito atenção, mas essa questão da tireoide também ela tem que ser levada muito a sério. A tireoide, a gente sabe que ela é responsável por uma série de... a gente fala, é um maestro do corpo. Praticamente todos os tecidos sofrem influência do hormônio tireoidiano. E na formação da tireoide do bebê, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento do bebê como uma forma geral, a tireoide ela é extremamente importante. Então, ter níveis adequados é essencial na gestação. Outra coisa, né, Giovana, que a gente fala muito assim da suplementação quando está a falta do ferro, na B12, mas também a gente já sabe hoje que o ômega é bem importante, já cientificamente comprovado em melhora no desenvolvimento mesmo neurológico do bebê. Você suplementou o ômega na gestação? Eu fiz aí pré-gestacional e na gestação mantive também essa suplementação. E esse acompanhamento, eu acho, com o endócrino, né, enfim, o nutricionista é bem importante não focar no peso apenas, mas também na saúde do bebê. Então, a nutricionista que eu procurei me orientou muito essa questão. Esse mês a formação maior vai ser de parte óssea, então capricha em tais alimentos. Porque algumas gestantes vão ter aquela super preocupação com a alimentação, mas às vezes a gente vai deslizando um pouco mais, né, fica com mais fome, mas pelo menos que a gente faça escolhas mais saudáveis, né? Só aproveitando o gancho agora de te perguntar em relação à diabetes gestacional, porque minha avó, ela era diabética, minha mãe nasceu um bebê super grande e minha mãe é pré-diabética, digamos assim. Existe algum risco para desenvolvimento de diabetes gestacional? Existe. A gente sabe que tendo um histórico familiar fica de fato mais propensa. Ainda a melhor forma de se prevenir ainda é aquilo que a gente já sabe, alimentação adequada, atividade física, mas acho que isso já é senso comum. Mas sim, a questão genética ela pode te propiciar mais, com toda certeza, mas especialmente se houve diabetes gestacional. Se houve diabetes gestacional, a chance acaba sendo maior. E as diabéticas que acabam descobrindo diabetes na gestação e tem que cuidar, tem que ter todo esse acompanhamento, muitas vezes, 30%, em torno de 30% delas acabam se tornando, de fato, diabéticas depois. Então, não é uma situação que, estou diabética na gestação, serei diabética. Não em 100% dos casos. Existe uma tendência sim, mas a gente sabe que está todo... O fundo aí principal é a questão mesmo dos hábitos, de toda essa situação, mas, claro, tem a ver com a questão genética também, é uma propensão maior. São as mães diabéticas, elas têm que ter todo esse cuidado com a glicemia, porque a chance, como você falou, nascer um bebê grande. Então, são bebês maiores e que correm o risco, muitas vezes, de ter hipoglicemia. E a hipoglicemia, para você que está em casa, é quando a glicose ela acaba baixando muito. Então, a sensação é de um tremor, pode ter dependendo do tempo que a pessoa fique em hipoglicemia, a gente está falando de um bebê, então tem que ter um cuidado muito maior ainda, porque ele não sabe se expressar. Então, a hipoglicemia, ela é algo que ela é tratada, assim, de fato, até como uma emergência num bebezinho, né? Porque tem todo um comprometimento aí, se não for acudido a tempo. Então, a hipoglicemia é uma complicação que a gente acaba vendo em algumas mães, de fato, que estão tendo diabetes gestacional. Mas, na maioria dos casos de diabetes gestacional, para que você também fique tranquila em casa, ela pode ser cuidada com alimentação e atividade física. Muitas vezes, uma dieta adequada e equilibrada é o suficiente para trazer aos níveis normais de glicemia que a gente deseja. Assim como eu falei antes da tireoide, que existem valores específicos para o período gestacional, assim, a glicemia também acontece a mesma coisa. Na gestação, a gente tende a ter níveis mais baixos de glicemia também, por esse cuidado extra que a gente sabe que é necessário durante esse período gestacional. Como que foi com relação à atividade física? Você já praticava? Você continuou praticando? Como é que foi? Aí foi meio que um erro meu que hoje, né, se eu engravidar de novo, penso não repetir. Eu fazia musculação
e musculação mais pesada e tudo mais, mas aí quando eu engravidei eu falei, eu quero paz na minha vida, né? Eu não quero. Aí eu fui fazer yoga e eu fazia só pilates, né? Aquela coisa de preparação para o parto, mas hoje eu vejo a importância de manter, né? Até a questão da força, para retornar melhor no pós-parto. Então hoje eu faço musculação 3 vezes por semana, inclusive hoje eu vou faltar à academia. Mas eu pretendo manter, né? Às vezes caminhada e tudo mais, manter uma vida mais ativa, que eu acho isso muito importante. E esse bloco, pessoal, foi mais informal, foi mais um bate-papo, mais pra gente dividir experiências com vocês. Mas nos próximos blocos a gente vai entrar mais no assunto específico gestação e pele, vamos falar sobre os melasmas, sobre as estrias, sobre tudo que tange a dermatologia e a gestação.